Bom dia, meus irmãos queridos e amados do Senhor. Um grande prazer, uma grande alegria nós estarmos juntos aqui, repartindo o nosso pão do dia. E hoje eu quero falar sobre o poder da decisão. Está aqui no livro de Daniel, capítulo 1, no versículo 8. Eu vou ler só o versículo 8, que ilustra bem, é bem enfática essa palavra, e diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Bom, a história se passa da seguinte maneira: Daniel era um príncipe de Judá. Judá foi uma das cidades que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia tomado, saqueado, e boa parte da cidade ficou destruída, e a nata da cidade, de príncipes, de nobres, de jovens, foram levados para a Babilônia para terem uma utilidade, para serem formados e para servirem a Babilônia com sua cultura, com seus deuses. Para isso era necessário que eles se aculturassem. Esse aculturamento não se daria à força e nem a golpes de chicote, se daria no mais puro estilo hedonista. Vocês vão comer o que quiserem, vão desfrutar do que quiserem. Qual é o teu prazer? O teu prazer é 1000 mulheres? Você vai ter 1000 mulheres. Qual é o teu prazer? É o prazer homossexual? Você vai ter o prazer homossexual que você quiser, que está tudo liberado. Qual é o teu prazer? É droga? Pode usar à vontade. Ah, o que você gosta? Você gosta de comer? Você vai comer a comida do rei. Gosta de beber vinho? Vai ser o mesmo que o rei bebe. Seja lá o que for, você está liberado. Tratamento VIP. Não vai ter falta de dinheiro, não vai ter falta de nada. Não. Daniel olha aquele cenário e toma uma decisão dentro de si irrevogável. Eu gostaria aqui de conjecturar um pouco sobre o que compôs a decisão de Daniel. Eu, para mim, tenho certeza absoluta que, embora Daniel fosse um homem religioso, judeu, o que determinou a sua tomada de posição não foi nenhuma lei judaica, não foi uma prescrição em si, não foi uma proibição da sua lei. Até porque na lei judaica não havia proibição de beber vinho, não havia proibição de comer alguns determinados alimentos que tinham ali. Um bom senso maior, o senso do Espírito Santo, que é algo que ninguém pode repartir conosco, é algo que Deus trabalha com cada um de nós na individualidade. É aquela voz que vai para cima da voz da nossa consciência, ao mesmo tempo ela é suave, ela é mansa, e que se nós a ouvirmos, ela vai crescer dentro de nós e nós vamos ser guiados por ela. Se nós a reprimirmos, ela não vai se espernear para permanecer. Ela vai simplesmente se apagando, e aí então a nossa própria consciência, misturada com tantas razões, passa a nos guiar, e aí o caminho é um caminho de confusão. Daniel era guiado por essa voz, e uma voz dentro dele dizia o seguinte: se você se envolver nesses prazeres, ainda que não sejam em si mesmos pecaminosos, beber o vinho não é pecado, comer a comida não é pecado, rir à mesa com todos os outros não é pecado, desfrutar do que te for dado não é pecado, ainda mais porque você está debaixo de lei, está debaixo de obrigação. Até isso ele podia usar a seu favor se ele quisesse. Mas ele entendeu que tudo isso traria para ele um envolvimento e afrouxaria a sua alma, afrouxaria a sua determinação, o seu propósito. E o seu propósito era manter-se fiel a Deus. Se aquelas coisas em si
não poderiam tirar a fidelidade, o conjunto delas repetidas vezes e o prazer que entraria na alma de Daniel, substituindo o real prazer de buscar ao Senhor, esse sim poderia levar Daniel a uma apostasia. Daniel então toma uma decisão, e aqui a palavra fala, ele resolveu firmemente não contaminar-se e arcou com as consequências. Aqui está um detalhe muito importante que talvez sirva até para o teu dia hoje. Eu não sei que momento você está vivendo na tua vida, mas nós temos um hábito de procrastinar as nossas decisões importantes até o ponto em que elas envolvam o menos impacto possível, até o ponto em que elas doam em nós ou em alguém o menos possível, até o ponto em que nós encontremos a conciliação perfeita de todos os fatores e saímos como num filme de Hollywood, sem que ninguém saia machucado, o carro capotou, pegou fogo, mas a pessoa saiu andando de dentro dele. Olha, há determinadas decisões que elas têm que ser tomadas porque têm que ser tomadas, e essas não adianta protelar, você tem que tomá-las firmemente. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se. Mas e aí? O que poderia decorrer disso? Poderia decorrer até a sua própria morte, poderia decorrer a sua execração social, pública, poderia decorrer que ele ficaria um isolado da sociedade e seria tido como louco, bobo, boboca, até por aqueles que andavam com ele. Mas Daniel estava pronto a assumir o ônus da sua decisão. E o ponto é esse. Você está pronto para assumir o ônus da tua decisão? Desde que você saiba que ela é uma decisão certa pelos princípios do Espírito Santo dentro de você, pelos princípios da tua própria consciência, da tua própria mente, dos teus próprios princípios. Então, essa é a decisão certa a fazer, e procrastinar não vai te ajudar, vai te enfraquecer. Entregar-se ao que você já sabe que não é, vai te enfraquecer. Eu não estou falando aqui de salvação eterna, até você pode se arrepender depois. Eu estou falando de um enfraquecimento e de não chegar no alvo, de não atingir aquilo que você tem um propósito maior para atingir. Pela perseverança é que nós alcançamos a promessa. Então encha-se do poder da decisão. O poder da decisão não está em Deus, Ele já decidiu te abençoar. O poder da decisão está em você, é só exercer, em nome de Jesus. Um ótimo dia, que Deus te abençoe.